Graça e paz, meus irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Irmãos, para mim é uma alegria imensa poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado ao meu coração. Apesar de termos um tema para o ano, um tema todo mês e um tema para a pregação, nós sabemos que o Espírito Santo é Ele que faz a obra. Então, não espere que é apenas um tema do ano, do mês, da pregação. O Espírito Santo quer falar ao seu coração nessa noite. Esteja preparado, porque há cerca de um mês o pastor me passou, essa missão, um mês e meio aproximadamente. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, o Senhor trabalhando isso ao meu coração. E um coração contrito e quebrantado, como diz as Escrituras, Deus não despreza. Então, aquebrante o seu coração, porque assim como o Senhor tem transformado a minha vida nesse último um mês e meio estudando essa palavra, eu creio que Ele tem algo novo para você hoje. Mas você precisa permitir que o Senhor faça isso no seu coração essa noite. Quem estiver com a Bíblia aí, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Iremos ler do verso 1 até o verso 3. Quem não tiver com a Bíblia, será projetado aqui, já está ali. Amém? Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo viveu para agradar, não viveu para agradar a si mesmo. Obrigado, meu irmão. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras, abre aspas, os insultos dos que te insultaram caem sobre mim, fecha aspas. Fazendo menção aí, esse final, a um salmo. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, neste momento, ó Pai, que o homem não apareça, mas que Tu apareça, ó Pai. Que tão somente a minha voz que esteja soando neste templo seja somente palavras vindas de Ti, ó Deus. De maneira alguma, Senhor, queremos que o homem apareça neste momento, mas que a Tua sabedoria, o Teu entendimento, a Tua disciplina, a Tua iluminação aos corações e mentes nessa noite possa guiar esta mensagem. Deus, em nome de Jesus, abra os corações e mentes para que possam entender os mistérios que há nessa pregação, nessa palavra, nestes versículos. Que Tu faça presente assim, desde o momento que adentramos aqui, o Senhor continue no decorrer dessa mensagem. Esteja conosco até o restante dessa reunião e nos leve para casa ao final e nos guie até a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para mim essa mensagem foi uma mensagem assim que mexeu muito comigo. Ela me transformou em vários aspectos. Porque embora seja uma mensagem que a gente já conheça, que a gente já tenha lido, mas quando temos a responsabilidade de transmitir aqui no templo, para que vocês possam ser edificados, o Senhor, Ele requer algo a mais. E isso começou em mim e eu desejo que isso aconteça na vida de vocês. Para a gente poder entender esses 3 versículos que o apóstolo Paulo diz aqui que a gente leu, a gente precisa voltar no capítulo 14. Porque no capítulo 14 é que ele vai elucidar diversos ensinamentos acerca do que no final ele fala. Então, é sobre isso que eu estava falando. Vocês vão entender tudo isso. Quando você voltar no capítulo 14, não precisa voltar, a gente vai citando aí alguns versículos ao longo, nós vamos ver lá no capítulo 14 que ele vai tratar de algumas questões. Ele vai tratar de questões acerca dos tipos de coisas na vida cristã. Aqui a gente viu mencionado nesses versículos que existe o crente forte e o crente fraco. Talvez você está perguntando, será quem eu sou? O fraco ou o forte? Não se preocupe, ambos são salvos em nome de Jesus. A questão é que agora nós vamos aprender a se santificar. Nós aprenderemos nessa noite que o caminho é, cada passo, aprenderemos a chegar um pouco mais perto de Deus, porque Ele é santo.
Então, se quisermos ser santos, devemos seguir o que ele diz na sua palavra. A carta de Paulo aos Romanos é a carta mais extensa. Então, ali há vários ensinamentos. E aqui a gente vê uma parte relacionada a essa jornada de santificação. Então, quando olhamos ali para o início, ele vai tratar acerca de coisas morais, imorais e amorais. E aí eu pergunto, a sua conduta tem sido moral? Tem sido imoral? Existem coisas amorais. E aí vamos lá o conceito, né? Coisas morais seria, eu falo a verdade, eu sou humilde, eu sou honesto, eu tenho uma conduta de fazer o bem. Essas coisas são coisas moralmente corretas. E quando a gente fala de questões imorais, é a mentira, é a desobediência, é às vezes uma maledicência, é uma calúnia, é uma conduta de desonestidade. Então, nós sabemos que quando a gente aceita Jesus, há em nosso coração uma transformação a ser feita a partir dessa decisão. Aceitamos Jesus, somos salvos, porém requer que a gente trilhe um caminho de santificação. Então deixamos as coisas imorais e passamos a ser moralmente corretos, aprendendo a humildade, aprendendo a falar a verdade. Só que aí existem as coisas amorais, que seria o quê? Aquilo que em tese não é pecado. Em tese não seria um problema para nós. Porém, Satanás, ele vem nos persuadir, aqueles que não estiverem atentos, não estiverem em dia, buscando ao Senhor, ele vem e traga o seu pensamento, o seu ambiente, porque você não tomou cuidado com o ambiente que você frequenta. E aí, às vezes, como o pastor Divaldo bastante fala, um celular, ao invés de ser uma bênção, se torna uma maldição. Às vezes, uma televisão na sua casa, que era para edificar a sua vida, da sua família, se torna um problema. O dinheiro, o seu salário, aquilo que você ganha, passa a ser para desfrutar de coisas imorais. Passa a ser para você gastar com coisas que um cristão não deveria gastar. E a gente tem aí o alimento. Quantas vezes a gente tem feito coisas que não edificam e a gente nem se preocupa com isso porque a gente fala, uai, mas o celular, uai, mas o meu salário é meu, eu posso gastar com o que eu quiser. Tecnologia. A gente está vivendo um tempo muito complexo relacionado a isso, né? E diversas outras coisas materiais. Então, muitas vezes você gosta mais do seu carro do que da sua esposa. Muitas vezes você quer aquilo que é prazer para você ao invés da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Então, todas essas coisas que deveriam ser moralmente, porque elas são amorais, você trazer ela para edificar, ou seja, se você ganha o seu salário, se você ganha o seu salário, mas não é dizimista, se você tem um celular e você utiliza para fazer coisas ao invés de agregar no reino de Deus ou se santificar, aprender coisas santas, há um problema aí. Mas tudo bem, vamos lá. A definição, ou pelo menos naquilo que Paulo nos orienta acerca de crentes fracos e fortes. Vamos lá para Romanos 14, verso 15. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja causa da perdição de alguém, porque Cristo morreu. Ele está falando especificamente da comida, porque eram questões judaicas, algumas comidas, não poderia comer, tem toda aquela regra do Antigo Testamento. E quando se recebe o Senhor Jesus Cristo, você começa a desfrutar de liberdade, porque onde o Espírito Santo habita, aí há liberdade. Só que alguns, que é aqui no verso 5 do capítulo 14 é denominado como cristãos fracos, são aqueles que se apegam a usos e costumes. Então, aquilo que não é, talvez, imoral, mas amoral, passa a se tornar um problema, porque aquela pessoa que ainda não entendeu a liberdade em Cristo, passa a se apegar a isso, que no exemplo aqui, a gente vê que o apóstolo Paulo está falando acerca da comida, que ele está falando para aqueles judeus que haviam se convertido, mas ainda tinham esse apreço pelas coisas sagradas dos rituais, né?
E os crentes fracos faziam o quê? Apontavam, porque os crentes fortes, em contrapartida, que a gente pode entender, durante o capítulo a gente tem esse entendimento, que eles gozavam dessa liberdade por entender que a comida não era um problema. Só que aí, ambos, como eu falei, eles são salvos. Nenhum é melhor do que o outro. Não é o que come ou o que deixa de comer, ou o que diz que um dia é sagrado e o outro não é sagrado. Ambos são salvos. Só que a questão é que ambos estão cometendo pecado. O crente fraco, ele está cometendo um pecado porque ele está julgando o irmão que está fazendo algo que naquele momento ele está dizendo que não é, que não tá, ele está considerando algo sagrado, e vira para o crente forte e fala: você não está levando Deus a sério por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, e aponta o dedo. E o crente forte, em contrapartida, o que ele está fazendo? Ele não entendeu esse coitado e simplesmente ignora. Ou seja, não existe uma comunicação, uma aproximação para que a gente possa ajudar ao outro. Eu sendo um crente fraco, eu olho para o meu irmão e falo: irmão, eu acho que você está pecando por isso. Por que você faz isso daí? Aí o irmão fala: não, irmão, é porque eu vi aqui essa passagem na Bíblia e eu fui transformado porque aconteceu isso, e ele vai te dar um testemunho. E naquele momento acontece algo maravilhoso. O Senhor Jesus, ele precisa de mim e de você, não no sentido de que ele necessita, mas no sentido de que ele deseja fazer uma obra em nossas vidas. E você precisa entender que se ele mora em você, as pessoas precisam enxergar Deus na sua vida. Mas aí, o crente fraco só quer julgar e o crente forte só quer desprezar. Como é que a gente faz para juntar esses dois? Porque se um julga e não quer nem conversa e o outro também não está nem aí e simplesmente despreza, nós temos um problema. Porque ao final da pregação vocês vão entender que o tema do ano é o que Cristo sempre quis que nós fôssemos. Unidade, união. E aí, a gente lendo aí no verso 6 do capítulo 14, coloca o verso 6. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dar graças a Deus. Eu acho que alguns de vocês já devem ter entendido que existem coisas que muitas vezes a gente fica julgando ou que a gente despreza por simplesmente não entender isso daqui. O Senhor Jesus, ele quer que você se liberte dessas amarras. Ele quer que você entenda o novo mandamento. Ele quer que você entenda que não é as coisas materiais, apesar da gente viver num mundo material, não são as coisas materiais que nós devemos observar. Nós devemos observar o mundo invisível, porque o nosso Deus é espírito. E nós precisamos entender que o Espírito Santo quer se relacionar com você. Só que se você só olha para aquilo que você vê, você não vai conseguir enxergar o Senhor, porque o Senhor se relaciona de forma diferente. E aí nós precisamos entender que o Senhor Jesus, como exemplo, ele nos acolheu. E se ele nos acolheu, quem sou eu, sendo crente forte ou fraco, não devo acolher aos meus irmãos? Então, meus irmãos, muitas vezes nós temos desprezado os nossos irmãos, sendo que Deus o acolheu, e a gente muitas vezes, como dono da razão, achando que somos donos dessa lei, donos desse mandamento, nós não somos. Nós somos servos. Nós somos mordomos. E nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor confiou a nós. E o Senhor confiou a mim a vida de vocês como irmãos. Assim como eu quero confiar a minha vida a vocês, para que vocês me ajudem na caminhada. Então, se Jesus me acolheu, se Jesus acolheu você, nós não podemos julgar um ao outro e nós também não podemos desprezar um ao outro por aquilo que a gente acha que é ou não correto, segundo as Escrituras. Vamos ver que Cristo ressuscitou para o Senhor, ressuscitou para os vivos e para os mortos. Coloca aí o verso 9, por favor.
Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Irmãos, Jesus, quando morreu, ele foi ao inferno e buscou a chave da vida e da morte. Ele detém todo o poder. E nós, muitas vezes, queremos ditar o que deve ou não ser feito. E o Senhor Jesus falou muito ao meu coração de que ele não quer isso de nós. Ele quer que nós suportemos uns aos outros. Eu sei que não é fácil. A jornada é dura no sentido de você entender que as diferenças, de fato, são difíceis da gente conseguir conciliar. Mas como eu sempre falo, não é pela minha força, é pela força do Espírito Santo. Mas se a gente não pedir que ele mude, que ele modifique, jamais isso vai acontecer. Então, entendendo ali que se você aceitou Jesus e nessa caminhada, talvez você seja um crente forte ou seja um crente fraco, a gente precisa entender que você não vive mais para você. Se você aceitou Jesus, você vive para Ele. É Ele que vive e guia a sua vida, não é mais a decisão do Marlos, não é a decisão de vocês, é a decisão do Senhor. A cruz veio para matar você de uma vez por todas, a cruz veio para me matar de uma vez por todas. Porque o Antigo Testamento, se você ler, você vai ver diversos exemplos de homens que não quiseram agradar o coração do Senhor, não quiseram andar conforme os princípios que o Senhor ensinava e pagaram caro. Por que eu vou continuar errando, sendo que o Senhor nos deixou isso daqui como exemplo? Vamos ler aí o verso 7 e 8 do capítulo 14. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Deixa esse versículo fixado aí só um pouquinho. Irmãos, amanhã é segunda-feira. E a gente vai estar na correria para trabalho, a gente vai estar na correria para estudar, para cuidar de filho, aquelas coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer. E o Senhor deixou, né? Com o suor do seu rosto ganharás o pão de cada dia, para a gente educar os nossos filhos, deixou tudo isso. Só que a gente precisa entender, quer vivamos, quer morramos, é para a glória do Senhor. Se Ele me permitiu, isso é uma coisa que eu penso bastante, por que o Senhor me permitiu viver nesse tempo? Por que eu não nasci há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 3000 anos atrás? Por quê? Deus tem um propósito. Só que Ele quer que você busque. Não existe uma fórmula mágica que eu vou falar. Ele quer que você o busque. E a vida pertence a Ele. Se Ele me permitiu, irei viver segundo os preceitos dEle. E aí o seguinte, você provavelmente deve estar falando assim, tá, eu acho que eu sou um crente fraco, só que tem umas coisas que eu acho errado e eu gosto de apontar o dedo, eu acho que tem que ser assim e vai ser assim. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Só que aí você vai falar, mas tem um versículo na Bíblia que fala que nós podemos julgar porque isso e aquilo outro. Sim. Não precisa abrir aí na Bíblia, porque não é o foco, mas a gente vai ter ali falando acerca, em Mateus, em Atos, a gente tem ali a questão do discernimento entre os falsos mestres. Então, provavelmente, você já deve ter visto esse texto. Então, você vai poder julgar para identificar as doutrinas falsas que distorcem o que o Senhor diz aqui, mas não para afastar você do seu irmão. Porque, às vezes, o seu irmão só não conseguiu compreender algumas coisas. E ele está precisando da sua ajuda para sentar com ele e falar, meu irmão, olha só essa palavra que eu li. Meu irmão, olha esse livro aqui que eu comprei desse pastor. Olha, eu consegui ter um entendimento. Será que está correto? Eu vou buscar o meu pastor. Eu vou procurar entender se eu entendi correto. Vamos tirar essa dúvida? Só que não. Talvez a nossa vida corrida, e aí eu vou abrir meu coração para vocês, de que eu creio muito que o fim dos tempos, a abreviação dos dias, é essa vida corrida. A gente fala que a gente não tem tempo para nada. Será que quando o Senhor voltar, nós vamos falar, calma aí, Senhor, que eu estou terminando esse negócio aqui. Peraí, rapidinho, que eu estou só mandando essa mensagem. Será que nós vamos agir assim? Porque às vezes eu tenho a sensação de que nós temos tempo para tudo, menos para o Senhor. E esse tempo que a gente não gasta com o Senhor,
jamais a gente conseguirá se santificar se a gente não se dedicar à obra. A gente está fazendo tudo, talvez menos adorando ao Senhor. E aí, meu irmão, se até esse momento você não entendeu, é preciso haver aquilo que a gente bateu bastante na tecla no início do ano. Amai-vos uns aos outros. Se eu não tiver o amor, sendo crente forte ou fraco, eu jamais vou conseguir parar de julgar, eu jamais vou conseguir deixar de desprezar. E eu preciso que vocês entendam que é o amor que vai transformar a vida de vocês. O Senhor diz a todo momento no capítulo 14, meu filho, tenha um pouco mais de mansidão, tenha um pouco mais de cuidado. Eu sei que você entendeu que essa comida não é pecado, mas você está vendo que o seu irmão está pecando, não faça isso. Só que se você não tiver um coração manso e humilde, quebrantado para entender, você vai falar assim, eu não quero saber se ele está com esse problema, eu vou comer essa comida e eu não quero saber, não me importa. E aí, meu amigo, eu digo para você, tudo que o Senhor quer é esse tipo de atitude, sendo você um cristão forte. Porque eu fico imaginando assim, o Senhor em toda a sua glória, Ele que criou os céus e a terra, toda a criação é belíssima. E aí ele saiu da sua glória e veio para se importar comigo, que é simplesmente, eu não consigo nem descrever de tão infímio que eu sou. E muitas vezes a gente acha que a gente é tão importante, muitas vezes a gente acha que a gente merecia a morte, o inferno. E o Senhor Jesus veio da sua glória, se importou conosco. E muitas vezes você não consegue olhar para o seu irmão e se importar com ele. E falar, não, hoje eu vou no culto, porque eu preciso falar com aquele irmão. E você sabe que o Senhor fala com você, para você vir num dia, dar um abraço. Você não precisa falar, não precisa dar um discurso. Mas às vezes aquela pessoa precisava daquele abraço. Os meus pais se converteram de uma maneira muito bonita. O meu pai era alcoólatra e minha mãe buscava ele 3 horas da manhã nos bares. E ele batia nela. E num determinado dia, uma vizinha falou com ela, vamos para a igreja. E ela foi. E Deus começou a fazer a obra. Meu pai não queria saber de igreja. Nessa época, eu ainda era recém-nascido. E meu pai proibiu minha mãe de ir para a igreja. Não, que eu sou católico, apostólico, romano. E ela falou, não, tudo bem. Eu vou uma semana lá para a igreja batista. E aí, na outra semana, eu vou com você para a igreja católica. Só que ele passou aí só para poder encrencar com ela, para ela não ir. Mas antes ele não ia. Era só desculpa. E por que eu estou falando isso para você? Porque, irmãos, se você não der lugar para o Senhor, Ele não vai mudar a tua história. Eu não cheguei a pegar esse período do meu pai alcoólatra, porque quando ele se converteu eu tinha 1 ano, mais ou menos, 2, eu acho, no máximo. Então eu não pude, graças a Deus, ver ele batendo na minha mãe indo de madrugada buscar ele nos bares. Ele se converteu e durante muitos anos o Senhor fez uma obra linda. E se hoje eu estou aqui, eu devo muito a essa mudança de história que Deus fez ali. Então, se você não entender que Deus quer mudar a sua história a partir de hoje, mas você precisa dar esse lugar para Ele. Eu não sei nem por que eu estou falando isso daqui, porque eu não programei de falar isso, mas eu creio que Deus quer falar com alguém nessa noite. Porque o próximo tópico que nós vamos falar é: não seja pedra de tropeço por seu irmão. Talvez você nem perceba, mas a sua indiferença talvez está incomodando alguém, não porque essa pessoa se incomoda, mas porque essa pessoa queria muito receber um abraço quando ela entra aqui. Ela queria se sentir importante, não porque ela quer ser importante, mas porque o Espírito Santo quer fazer uma obra, mas ele precisa de você para dar esse abraço nesse irmão. E a gente precisa dar esse lugar, a gente precisa suportar. Só que você não suporta um abraço, você não suporta sorrir para alguém, você não suporta no momento de
de cumprimentar os irmãos, você não quer sair do seu lugar. Eu entendo que um dia ou outro é normal, é tudo bem. Mas, meus irmãos, o Espírito do Senhor quer usar a sua vida. A gente quer ampliar esse templo, a gente quer construir outras igrejas, mas a gente precisa de pessoas que se levantem, de pessoas que se disponham a fazer a obra do Senhor. Coloca aí no verso 15 do capítulo 14. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Meus irmãos, quando eu li esse versículo, e eu já tinha lido esse versículo várias vezes, mas preparando esse sermão, o meu coração foi transformado. Porque eu não consigo mais olhar para vocês de outra forma. Porque se Cristo morreu pela sua vida, irmãos, eu não tenho coragem de fazer algo que, por mais que a minha personalidade, que o meu jeito, que é o que muitas vezes a gente dá desculpa, né? A minha personalidade, o meu jeito, eu sou assim, eu sou assado, eu fui criado assim, o meu pai, a minha mãe, a gente fica se escondendo. E Deus quer te transformar. E esse versículo me transformou, porque eu não consigo mais olhar para vocês como sendo vocês. Eu consigo olhar para vocês como aquele por quem Cristo morreu. Porque se eu não conseguir olhar, meus irmãos, o meu pecado vai simplesmente ignorar ou vai simplesmente julgar vocês, independente de eu ser um crente fraco ou forte. Se a gente está num caminho de santificação, a gente precisa entender que o nosso alvo é Cristo. E o exemplo dele de ter morrido por mim e por você é que nós precisamos suportar uns aos outros, que é o tema do nosso mês, né? Agora vamos ler o verso 17 até o verso 20. Nós vamos entender que nós não podemos destruir a obra de Deus por causa de comida ou de bebida. E para aqueles que estão atentos aos ouvidos do Senhor, não está falando apenas de comida e bebida. Entendemos que essa palavra, ela ultrapassa o tempo e a história, e ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Vamos lá. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Calma aí antes de passar. Olha só, meus irmãos, o reino de Deus, ele não é feito do terno que eu estou usando, que talvez você não está gostando. Ele não é feito da minha forma de falar, que você talvez está se sentindo irritada. O reino de Deus, ele é feito de uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que eu creio que você só alcança justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Muitas vezes a gente corre atrás da justiça dos homens, a gente fala, mas é injusto, mas como é que um juiz, como é que um advogado, como é que a justiça brasileira, americana, seja de onde for, porque a gente ainda não entendeu que a nossa justiça vem do Senhor. Você não vai ter paz a não ser no Senhor. Você jamais terá alegria a não ser no Senhor. Então, meus irmãos, não creia que a justiça fará alguma coisa por você, a justiça dos homens. Não creia que a paz que os homens falem, a gente está aí nos Estados Unidos e China, essas notícias, e aí tem governo de um lado, de outro. Irmãos, o meu Deus, daqui 100 anos, daqui 200 anos, daqui 300 anos, daqui 1000, é o meu Senhor que vai estar reinando. Ninguém vai estar aqui para contar história. Então, para que eu vou correr atrás disso, meus irmãos? Então, não se preocupe com o jeito que eu me visto, não se preocupe com o jeito que eu falo. E isso eu também não estou dizendo que determinadas roupas não são problema, que determinados jeitos de falar, vocabulário, não seja problemas. Nós temos esses problemas e precisam ser tratados. Só que nós precisamos entender que se você não tiver o Espírito Santo para guiar sua vida, para ter alegria, paz e justiça, as coisas não funcionarão. Coloca o próximo versículo, por favor. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Deixa aí. Olha só. Eu falei antes que a gente só consegue a justiça, a paz, a alegria através do Espírito Santo. E aí vem o se.
Esse se quer dizer o seguinte: se você se decidir, porque o Senhor não vai arrombar a porta do seu coração, Ele não é ladrão e salteador, então Ele precisa que você tome a sua decisão. Se você servir a Cristo com essa atitude, você vai agradar a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. E talvez isso para você possa gerar um pouco de confusão, porque você vai falar assim, então eu vou agradar as pessoas, mas como assim? Tem tanta gente que odeia crente, tem tanta gente que fala mal de crente, mas como é que é isso? Você começa a entender que não é para você se preocupar em ser aprovado. É o Senhor que vai fazer isso. Porque, como a gente vai ver um pouco mais à frente, você vai dar conta lá no final pela sua vida. E o irmão que julga ou que despreza, sendo você o outro, vai prestar conta pela vida dele. Então nós precisamos entender que se você não tomar essa atitude de servir a Cristo, você jamais vai agradar a Deus e receber a aprovação das pessoas. Próximo versículo. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Tem gente que fala assim, eu tenho uma vida equilibrada. Eu gosto muito da palavra harmonia. A gente viu aqui guitarra, violão, baixo e bateria. Não estava equilibrado. Cada um estava fazendo uma coisa diferente, um volume diferente, de formas diferentes, e nós estávamos sentindo um som agradável. Por quê? Porque isso é harmonia. Então, ou seja, talvez o meu jeito de falar seja um pouco irritante, incomode alguns, mas se de repente a gente conversar, bater um papo, a gente consegue se entender, e ao invés de ficar uma coisa desequilibrada, vira uma harmonia, porque você passa a me entender. Porque se eu não me importar com a sua dor, e se você não se importar com a minha dor, assim como o Senhor Jesus se importou conosco, talvez a gente nunca conseguirá alcançar aquilo que nós almejamos tanto, a vida na eternidade. Então, meus irmãos, vamos investir em relacionamento? E para investir em relacionamento, a gente precisa ter harmonia. E olha a última frase aí. Vocês conhecem essa frase aí, ó? Uns aos outros, desde o início do ano. Eu falei para o pastor, toda vez que ele me chamar para pregar, eu vou nesses temas aí, porque esses temas têm transformado a minha vida. E aí, meus irmãos, eu estou passando de versículo por versículo, porque quando eu peguei esse texto e comecei a estudar, eu falei, meu Deus, ou eu chego lá e falo para o pessoal, gente, leia o capítulo 14 e o 15 e conversa com Deus. Ou eu vou ter que pegar versículo por versículo, porque eu preciso mostrar para vocês, porque o Senhor trabalhou na minha vida para que hoje eu entregasse essa mensagem, e eu vou andar de versículo em versículo para que você possa compreender, porque esse texto, ele trata, de certa forma, pastor me corrija se eu estiver errado, de uma questão disciplinar. Não no sentido ruim, é no sentido da gente ter disciplina, da gente entender que é preciso suportar. Para suportar, você tem que ter amor, você precisa perdoar. Então, tudo que a gente vem trabalhando do início do ano como tema, precisa chegar hoje, para suportar, você precisa ter passado essas etapas. E o capítulo 14 e o 15, ele vai fazendo essa jornada para que a gente possa entender. Vamos ler agora o verso 21 do capítulo 14. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. E aí, meus irmãos, a consciência de cada um. Do jeito que a gente tinha aqui no dia da ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Examine o seu coração. Não é uma noite de ceia, mas nós devemos examinar o nosso coração o dia inteiro. Senhor, será que o que eu estou fazendo é correto? Será, Senhor? Testifica no meu coração. Suplique, peça para o Senhor. A Bíblia fala que nós recebemos mal porque pedimos mal. Então precisamos pedir para o Senhor transformar nossas vidas. Senhor, será que o que eu estou vestindo, será que o que eu estou comendo, será que a forma como eu estou conduzindo a minha vida com os meus irmãos na IBRF 2 está correto? Será que está levando alguém a tropeçar? Precisamos fazer essas perguntas, meus irmãos.
Vamos lá para Coríntios, capítulo 8, verso do 9 até o 13. Primeira Coríntios, capítulo 8, do verso 9 ao verso 13. Capítulo 8, do verso 9 ao 13. Abstenha-se dos seus próprios privilégios por amor. Quem é que está disposto a abrir mão dos privilégios? Meus irmãos. Contudo, tenha cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Próximo. Pois, se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Próximo, é até o 13. Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu, como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Eita, meus irmãos, que essa palavra ela é tremenda. É o que eu falei no início, a cruz veio para te matar de uma vez por todas. Entenda que quando você faz isso com o irmão, como a gente leu no versículo ali que antecede, estamos fazendo com Cristo. E aí, será que da próxima vez que Deus te colocar numa situação para você se abster dos seus privilégios, você vai escolher o quê? Eu estou falando isso, irmãos, porque isso é muito duro para aqueles que querem ser transformados. A gente precisa ter uma mudança de conduta. Se a gente não tiver essa mudança de conduta, o Senhor não agirá. Não haverá uma transformação no Riacho Fundo 2, não haverá uma transformação na IBRF 2, não haverá uma transformação em alguns ministérios. Eu não estou dizendo que há problema nos ministérios, não estou dizendo que há problema no Riacho Fundo, na igreja. Eu estou dizendo, meus irmãos, o Senhor quer levantar pessoas para fazer aquilo que Ele deseja, que é salvar outras vidas. E talvez a gente está muito acomodado, talvez a gente está se preocupando com outras coisas, ao invés de se preocupar em auxiliar, suportar uns aos outros, em perdoar uns aos outros, em amar uns aos outros, em edificar uns aos outros, em servir. E aí, para a gente conseguir chegar nessa caminhada de transformação, de santificação, a gente precisa ter consistência. Não adianta hoje eu chegar aqui e pregar, aí amanhã eu falo para o pastor assim, pastor, não me chama mais pregar não, porque daqui pro final do ano eu vou querer fazer um curso assim assado, e aí eu não vou ter mais tempo para essas pregações. Aí o pastor vai falar assim, mas mês passado você falou assim, que ia entrar no curso da faculdade teológica, que isso, aquilo, outro, e não sei o quê. Ou seja, eu não fui consistente. Eu não tenho compromisso com o Senhor, com a obra dele, com o chamado. E aí, Deus tem chamado para vocês, Deus tem um chamado para cada um de nós. E a gente precisa entender qual que é esse chamado e a gente precisa ter consistência para trabalhar esse chamado na nossa vida. Vamos ler o verso 22 e 23 do capítulo 14 de Romanos. Romanos, capítulo 14, verso 22 e 23. Irmãos, isso. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Oh, glória. Jesus, felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que considerem correto. Próximo. Mas se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Tudo que não provém da fé é pecado. O que isso quer dizer? Irmãos, creia naquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. Creia naquilo que o Senhor tem colocado como propósito. Muitas vezes a gente quer ver o chão para pisar, mas Deus quer sua fé. Você precisa ter fé de dar o passo para depois Ele colocar o chão. E muitas vezes você vai viver coisas que é difícil.
que eu quero dizer com isso? Moisés, quando matou o soldado egípcio, foi para o deserto, passou 40 anos lá. E Deus trabalhando na vida dele. Depois de 40 anos que ele volta meio que com as pernas bambas, eu sou gago, e isso eu não dou conta. Talvez seja o nosso posicionamento de alguns aqui. Eu falo isso, irmãos, porque eu passei cerca de 19 a 20 anos num deserto do meu chamado. E Deus tem transformado a minha vida nessa igreja. O pastor Cleiton é uma das pessoas responsáveis aqui, junto com o pastor Divaldo, de trabalhar na minha vida. E eu estou dizendo isso para vocês, irmãos, porque os desafios são muito grandes. Porque o inimigo ele vai procurar aqueles que estão compromissados com o Senhor. E aí, muitas vezes, a gente está deixando que o inimigo leve a nossa paz, a gente está deixando que ele leve nossa alegria. Por quê? Porque a gente não aprendeu a amar, a gente não aprendeu a perdoar, a servir, a edificar. A gente não consegue suportar uns aos outros. E aí o Senhor fala, meu filho, eu quero te usar, mas você precisa aprender essas coisas. Precisa entrar no processo. Moisés entrou no processo. E aí a gente precisa imitar a Cristo em seus relacionamentos. Vamos ler ali o verso 1 e 2 do capítulo 15 de Romanos. Vamos ler novamente, né? Foi o que a gente iniciou, né? Nós que somos fortes, isso aí é o apóstolo Paulo dizendo que ele é forte. Devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Espera aí, deixa aí nesse versículo. Quando eu estava preparando esse sermão, me veio à mente de pegar ali um termo grego, né, essa coisa toda, e passar para vocês essas terminologias. Eu até conversei com a minha esposa falando bem assim, eu estou na 6ª versão, vamos dizer assim, do sermão, porque todo dia o Senhor trabalhava uma coisa diferente, eu precisava modificar, e eu não sei o porquê, mas eu acho que Deus queria trabalhar algumas questões que muitas vezes a gente quer pelo nosso estudo, que não é ruim, nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar, mas o Senhor falou, tira esses termos técnicos aí, fale um pouco mais palatável para que o meu povo entenda. Então, eu não quero falar palavras difíceis, eu não quero termos técnicos, eu quero que Deus fale de forma pura e simples para que vocês entendam e sejam transformados. Porque eu poderia usar termos técnicos para falar o que significa forte, o que significa fraco, por que Paulo colocou ter consideração, ter debilidade, numa tradução fala debilidade, na outra fala que nós temos que ter um certo cuidado, etc. e tal. Não, nós devemos ter consideração. Por mais que nós sejamos diferentes, nós precisamos ter consideração. Porque se a gente não tiver, não haverá abertura para a transformação daquilo que Deus tem feito na minha vida e eu poder testemunhar para vocês e vocês testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, na minha. Coloca o próximo versículo, verso 2. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Deixa esse versículo, por favor. Olha só, irmãos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo. Não é o que eu gosto. Não é ao que você está sentindo. Ao que é certo. E o certo é o quê? A edificação deles como alvo. Eu não posso falar com você aquilo que veio na minha cabeça. Primeiro eu falo, depois eu penso. Não, eu preciso pensar primeiro, pedir discernimento ao Senhor para que eu possa falar com vocês. Porque senão a gente é tudo bicho. Porque é bicho que age assim. E nós não somos bicho, nós somos nascidos de novo. Nós somos o alvo de Cristo, da misericórdia, da graça dele nas nossas vidas. As Escrituras nos ensinam, a Bíblia nos orienta e ela quer nos equipar com relacionamentos saudáveis. Coloca o verso 4 desse capítulo, por favor. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Talvez você estava se perguntando assim, você está falando um monte de coisa, eu sou crente forte, eu sou crente fraco, não sei o quê, e está pensando, e aí
Mas como é que eu vou conseguir ter paciência com aquele irmão que eu não suporto? Como é que eu vou conseguir ficar perto daquela irmã que eu não gosto? Como é que eu vou... Você está fazendo esse monte de pergunta, talvez. E aí no verso 4, Deus está respondendo. Ó. Tudo que está escrito há muito tempo atrás, nas Escrituras, nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. E se você não tiver paciência e ânimo, você jamais vai ter esperança de que nós poderemos viver dias melhores. Irmãos, vamos imitar a Cristo. Vamos ler o verso 7 de Romanos 15. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Esse iniciozinho desse versículo eu já falei com vocês, né? Nós precisamos aceitar uns aos outros porque Cristo nos aceitou. Então, se Cristo te aceitou, quem sou eu para não te aceitar? Ou, se Cristo me aceitou, quem são vocês para não me aceitar? E não é uma disputa, não é uma briga. Tudo isso é para que Deus seja glorificado. Se esse não for o motivo pelo qual eu estou aqui e vocês também, a gente está, sei lá, a gente está perdido. Mas a convicção que o Senhor falou ao meu coração, como versículo anteriores aí eu falei, eu tenho convicção que eu ter vindo congregar nessa igreja ano passado, ser recebido pela irmã Maria, pastoreado pelo pastor Cleito e recebido por vários irmãos que estão aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito. E eu abraço esse propósito, esse chamado e vou em frente. E eu quero que vocês, nessa noite, tomem essa decisão. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou, não saia daqui morno, frio ou desiludido. Saiba que o Senhor quer que você aceite uns aos outros para a gente glorificá-lo através dos nossos relacionamentos. E por que eu estou falando isso? Porque no verso... Agora nós vamos ler do verso 8 até o verso 12, para que a gente entenda uma coisa. Lembre-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas. Deixa esse versículo aí. O seguinte, quando você lê a Bíblia inteira, se você já teve esse privilégio, porque muita gente acha difícil, eu falo, gente, é um privilégio eu poder ter isso. Tem tanto país por aí que proíbe a leitura, a venda desse livro, e o meu país deixa eu ler. Então, irmãos, lá no início você vai ter os patriarcas, você vai ter vários irmãos nossos na fé que Deus prometeu coisas incríveis. E que depois eles puderam ter isso na vinda de Cristo. Foi concretizado ali no nascimento, no ministério de Jesus, na morte e na ressurreição, e vem se estendendo até os dias de hoje e nos alcançou. Irmãos, eu não sei se todos têm essa noção, mas se você estudou um pouquinho de história ali, da Idade Média e tudo, você vai ver que houveram várias coisas no mundo que talvez esse livro, assim quanto tantos outros do conhecimento humano, se perderam. E aí eu pergunto para você, por que esse livro não foi queimado? Por que esse livro não foi extinto? Por que esse livro não se perdeu? Como tantos outros que aconteceram. Isso aqui, meus irmãos, é Deus. Isso aqui é o Senhor, porque se você entender um pouco do que já aconteceu na história da humanidade, não era para existir esse livro, porque muita coisa foi feita para que ele fosse destruído. Então, se chegou até nós, meus irmãos, é porque Deus quer alguma coisa na sua vida. Próximo versículo. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras, por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. Próximo. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. Vamos até o verso 12. E ainda, louvem ao Senhor todos vocês, gentios, louvem-no todos os povos. E em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Lembra aquela esperança que você precisa conhecer? Pois é, ela vem
da morte e ressurreição, do sacrifício do Senhor, que veio para transformar. Esse é o sentido do porquê nós estamos aqui. Se não houvesse isso, nós estávamos condenados e não havia nenhum motivo para a gente estar se reunindo aqui hoje. Mas o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E no verso 13, existe uma oração que nós precisamos fazer para entender a vida abundante que o Senhor quer na nossa vida, para que a gente aprenda sobre o Deus da esperança, sobre o gozo e paz que Ele quer nos dar, porque Ele é rico em esperança e o poder do Espírito Santo é algo inexplicável. Você precisa entender e se relacionar com o Espírito Santo. Que Deus, essa é uma oração, meus irmãos. Se vocês puderem, em um breve momento, fechar o seu olho e entender que essa é uma oração que o Senhor quer que a gente fale para Ele, faça isso nesse momento. Que Deus, a fonte de esperança, as encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem da esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, como é bom experimentar das coisas que o Espírito Santo tem para nós. Está vendo que é até difícil, eu travo nessa hora, porque é algo tão maravilhoso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E eu quero que vocês vivam isso. Não que vocês não tenham vivido, mas eu quero que vocês cheguem em casa hoje e que vocês decidam, que vocês saiam daqui convictos do que Deus quer para a sua vida. Porque a gente não pode continuar do mesmo jeito, nós precisamos mudar. E aí, meus irmãos, entendendo um pouquinho do que o próprio Cristo foi, ele e a mulher samaritana, naquele momento em que houve aquele episódio, existia uma intriga entre os samaritanos e o povo judeu. E o Senhor Jesus, de maneira tão simples, isso que eu acho assim magnífico. O Senhor age tão simples, às vezes a gente está achando algo extraordinário. Deus está te falando de forma bem simples e sutil. Só vai ali, e fale com aquela pessoa, só vai ali e abrace. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana. Ela estranhou. O irmão que você for abraçar e cumprimentar, ele vai te estranhar. Só que você precisa entender que Deus te chamou para dar um abraço. Deus te chamou para dar uma palavra. Deus te chamou para tocar um instrumento. Deus te chamou para ficar ali na porta recebendo. Deus te chamou para cuidar do som, da mídia, para evangelizar na rua, para evangelizar nos presídios. Te chamou para ficar ali na cantina, fazendo uma comida para a gente, para os irmãos da igreja. Irmãos, tem tanta coisa, a seara é tão grande, dá para a gente servir de tantas maneiras. E muitas vezes a gente está esperando ser eleito por um cargo. Não precisa. Sirva, aprenda a ser mordomo da casa do Senhor. Toma posse daquilo que Deus tem te chamado. Foi Ele que te chamou. Abra o seu coração uns para os outros. Jesus, quando senta ali com os publicanos, né, isso, lá no livro de Lucas, né, muitos criticaram ele. E por que criticaram? Porque Jesus, ao invés de excluir, Jesus acolheu. Jesus não estava ali porque ele era pecador, como muitos no mundo falam que Jesus andava com prostitutas. Jesus, ele andava no sentido de evangelizar, de mostrar o pelo qual ele tinha vindo no mundo. E muitas vezes a gente fecha, é indiferente às mazelas do mundo. Muitas vezes a gente não se importa com as pessoas na rua, com o nosso trabalho, aqui na igreja. E Jesus veio para nos mostrar isso. Quando a gente pega ali no livro de João, Jesus lavando os pés dos discípulos, muitas vezes você vai falar assim, eu não vou arrumar as cadeiras da igreja, tem alguém que arrume. Eu não vou ficar ali na porta não, porque eu acho que é um serviço. Eu gosto de ficar lá na frente, no altar, falando, tocando, não sei o quê. Eu quero que as pessoas me vejam. Irmãos, o reino do Senhor, ele é feito daqueles que estão dispostos a servir. Neste exato momento, tem irmãos nossos em vários países, estados da nossa nação, passando por tantos problemas extremamente complicados e que muitas vezes estão vivendo dificuldades que a gente talvez nunca nem pensou que um dia iríamos viver. Os nossos tão queridos missionários, que os nossos dízimos e ofertas sustentam. E a gente confortável com um ventinho para aqueles que estão com calor,
uma cadeira confortável, um templo maravilhoso, daqui a pouco eu vou para casa, eu vou dormir numa cama. E quantas pessoas não têm isso? A gente precisa se importar. Primeiro começa aqui, primeiro começa no seu coração, depois você vai para fora, mas seja um agente do Senhor. Tem tanto, eu falo, tem muita gente secreto, né, por aí, que ninguém nem sabe que a pessoa é cristão. O seu vocabulário não é um vocabulário de crente, o seu vocabulário é um vocabulário mundano. Você esconde a Bíblia que você anda, você tem vergonha do Evangelho. Então, meus irmãos, Jesus ali em João, capítulo 17, do verso 20 ao 23, antes da cruz, ele pede que nós sejamos um. E aí, a gente aprendeu em outros versículos que é uns aos outros. E eu quero compartilhar esse trecho porque o Senhor Jesus orando por unidade é algo que a gente precisa aprender. Não te peço apenas por estes discípulos, o Senhor está falando, mas também por todos que creram em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim. Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Irmãos, nesse exato momento, talvez você já até esqueceu dos crentes forte e fraco. Você já tem aprendido sobre esperança, sobre paciência, sobre justiça, sobre alegria, sobre a salvação que o Senhor Jesus nos trouxe. E aí você fala, eu não quero saber desse negócio de ser crente forte ou fraco. Eu quero saber de crente que ama, crente que suporta, crente que perdoa, crente que serve. Eu quero é isso para a minha vida. E aí você deixa para trás essas coisas. Porque o objetivo do apóstolo Paulo foi justamente esse. Exortar aquela igreja de que ela precisava ser transformada. Parar com essa divisão. Parar com esse negócio de desprezar porque o outro não tem entendimento. Parar de julgar porque aquele irmão está fazendo algo que me desagrada. E aí, encaminhando um pouco para o final, Jesus na cruz, em paralelo com Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, nós aprendemos algo que isso aqui é só pela fé que vai transformar a sua vida. Não tem como eu só falar, não tem como só você escutar. Isso aqui é pelos olhos da fé que você conseguirá ter essa transformação. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ele fosse igual ao que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, isso me dói o coração de ver que eu não merecia. E eu agradeço muito porque o Senhor fez isso. Porque eu entendo que sem Ele, eu estava destinado ao inferno. Para fazer um breve resumo sobre o que a gente falou essa noite, no capítulo 14, Jesus nos ensina a não julgar, a não ser o discernimento acerca dos falsos ensinos. Eu não tenho o direito de julgar você, meu irmão. Ele pede, no capítulo 14, que nós respeitemos as diferenças e que nós precisamos amar, além das regras externas. Não é a cor desse carpete, da cor que está aqui atrás, que muita gente tem preconceito com as igrejas da parede preta. Não é uma parede preta que vai ditar a nossa santificação. Nós precisamos entender
que a transformação ela acontece aqui e ela vai refletir o amor de Cristo nas outras pessoas. Isso que eu falei foi acerca do capítulo 14 de Romanos. No capítulo 15, Jesus nos mostra como abrir mão de si e suportar os fracos e viver para edificar ao próximo. E provavelmente você deve ter entendido, em algum momento, em algum versículo, que o cristão forte ele tem mais responsabilidade. Porque se ele recebeu do Senhor uma porção de entendimento maior, isso quer dizer que nós precisamos levar uma mensagem para os mais fracos, para que eles possam entender a missão pela qual Jesus Cristo nos chamou. Nós precisamos nos relacionar como igreja, nós temos que acolher como Cristo nos acolheu. Nós precisamos ter um pouco mais de afeição uns pelos outros, precisamos ter discernimento espiritual para identificar os falsos profetas, e isso a gente só consegue com obediência e maturidade. Se você não obedecer, você não desenvolverá a sua maturidade, porque o Senhor requer isso. Foi isso que trouxe a queda do homem. Não coma daquela árvore. Desobedeceu e nós vivemos esse momento esperando a volta do Senhor Jesus. E aí, já chegando no finalzinho, eu gostaria de pedir o Ministério de Louvor que pode se dirigir aqui. Eu quero que vocês entendam uma coisa que eu acho que a gente canta muito, mas talvez a gente não perceba o que a gente canta. Coloca aí o Salmo 133. O Salmo 133 só tem 3 versículos. Nós vamos ler aí o verso 1 e o verso 3. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A gente canta muito aqui, né? O verso 2 vai falar que é como o óleo, que desce na barba de Arão. Mas eu não quero esse versículo, passa o próximo. Que ele vai falar que a união entre os irmãos é revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Por que eu estou falando esse versículo, meus irmãos? Porque se vocês tiverem curiosidade depois, dá um Google lá, Monte Hermon. Vocês vão ver a foto desse monte. Por que o Senhor colocou que a nossa união ela é revigorante como o orvalho do Monte Hermon? O Monte Hermon ele é fonte do Rio Jordão. Ele tem uma importância hídrica, estratégia, histórica, religiosa e de turismo e de lazer. Eu não quero adentrar esse tema mais profundo, porque aqui a gente entra em outra questão. Mas eu queria pontuar aqui algumas questões acerca de que ele é fonte do Rio Jordão, ou seja, aquele derretimento do gelo que tem ali em cima. E o orvalho dele desce da montanha, ela irriga a terra e mesmo durante a estação seca, ela sustenta a vegetação, tornando a região fértil. Eu estou falando isso brevemente para que vocês entendam que gera vida. A nossa comunhão, a nossa união gera vida. Eu estou falando apenas de um aspecto do Monte Hermon. Se você pegar e colocar qual a importância, você buscar entender, você vai ver que essa comparação que o Senhor faz é muito mais poderosa. Mas só de você entender que a nossa comunhão gera vida, já é algo, para mim, extraordinário. Porque talvez a gente passou uma vida toda na igreja, leu esse versículo, esse capítulo, e a gente não entendeu essa comparação. Então, fica aí para vocês a curiosidade acerca desse versículo e do Monte Hermon, para talvez vocês pesquisarem um pouco mais. Eu quero que os irmãos entendam que essa noite é uma noite de transformação para mim e para vocês. E que no momento que eu falei com o pessoal do louvor, eu falei assim, o Senhor está me incomodando para que a gente cante essa música no final. E eu quero que você fique de pé e que, como um só, a gente dê as mãos. Como um só, a gente louve ao Senhor. Porque, assim como diz o título da canção, nós somos corpo e família.
Nós somos um só no Senhor. Recebi um novo. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um, e assim bem ajustados, lutando em intimidade, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Somos corpo, e assim bem ajustados.
Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque eu creio que o teu povo entendeu a tua mensagem. Eu creio que o teu povo entendeu o recado, ó Pai, e nós nos colocamos à disposição para criar um movimento no nosso coração, ao ponto de amar, de servir, de perdoar, de suportar, de edificar o meu irmão. Deus, nós queremos glorificar o teu nome por esta noite, por esta mensagem, por este culto, por este momento que o Senhor preparou para nos trazer a boa nova, Pai. Deus, muito obrigado por esta noite, por esta mensagem. Nos traga aquilo que é mistério de Ti para as nossas vidas durante essa semana. Que essa semana possa ser uma semana abençoada na vida de cada um. Eu oro e agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.